Olá pessoal, tudo bem? Aqui nós vamos começar então a revisão do material de Derivatives e Alternative Investments do Level 2, Level 2, tá? Então nós vamos focar aqui basicamente em Forward Contracts e Future Contracts, que a gente chama de Forward Commitments, e Options para Derivatives, e para Alternative Investments, aí nós vamos focar em Real Estate, que agora são 4 módulos no Level 2, né? Antigamente era um módulo só para Real Estate, agora eles abriram com 3 módulos, perdão. Então é bastante conteúdo, aumentou um pouco o conteúdo, aumentou o foco em Real Estate, então acho que aí pode cair alguma coisa, tá? E depois nós mudamos para Alternative para Commodities, tá? E fechamos com Private Equity, que é o terceiro e último ponto importante de Alternative Investments, tá? Eu vou fazer na ordem dada pelo CFA Institute no material oficial, que é, vou falar de Forward Commitments, vou falar de Contingent Claims, que é Options, daí vou falar de Real Estate, Private Equity e termino com Commodities, tá? Essa aí é a ordem que nós vamos fazer do material, tá? Para mostrar. Então vou começar aqui já com o primeiro slide para vocês, tá? Lembrando a todos vocês que isso aqui é uma revisão, então eu não vou ter tempo de focar em detalhes, né? Mas eu vou apontar aqui para vocês pontos importantes, tá? Que eu acho que vocês deveriam observar na hora de complementar aqui com essa revisão. Então vamos lá, o primeiro ponto aqui de Derivatives, tá? Então, olha, vamos ver os verbos de comando dos Learning Outcomes, né? E esses Learning Outcomes aqui, eles não são exatamente como estão no material oficial, tá? Isso aqui fui eu que escrevi, eu dei uma abreviada, tá? Para efeito de resumo mesmo. Então, describe how equity forward and futures are priced, calculate the value. 2. Describe how the interest rate forward futures are priced, tá? And calculate the value. Describe how fixed income forwards and futures are priced. Então, olha aqui, ó. Interest rate, equity e and fixed income. São 3 tipos de forward or future contracts, tá? Cada um desses 3 vai ter uma característica diferente e aí você vai ter que entender como calcular o preço e o valor de cada instrumento, né, que está apresentado aqui no Learning Outcomes. Então preste atenção à diferença entre precificar e valuation. São 2 coisas diferentes. Precificação, né, o preço de algo, né, e aqui no caso de um forward contract, de um future contract ou de um swap, são os 3 forward commitments que você precisa lembrar para o exame. Lembrando que swaps podem ser vistas como uma série de forward contracts. Cada forward contract que matura, né, num determinado período, vamos supor, a cada 6 meses vai maturando uma série de forward contracts e 2 pessoas fizeram essa série de forward contracts, você pode inferir que isso é um swap, né, que eles são a cada ponto, cada 6 meses, ali alguém perde, alguém ganha, alguém paga, alguém recebe naquele forward contract. Então isso é um swap, tá? Agora, essa seria uma definição básica de swap e obviamente vocês vão ter que saber outras características, né, dos swaps, tá? Então vamos lá, aqui um ponto importante, tá, é a diferença entre precificação e valuation, tá? Então o que é uma precificação? Precificação é você saber o preço, um valor, né, um montante a ser pago no futuro que faz com que o valor do contrato, preste atenção, o valor do contrato for do futuro seja igual a 0 hoje, no início. Então, qual é o valor hoje, comparado com o valor, né, o spot rate de hoje? Qual seria o valor futuro, né, que nós vamos acordar hoje, que faz com que, né, perdão, vou até refazer o que eu falei. Qual seria o preço, né, futuro, né, o preço que eu vou pagar lá na frente, preço, né, qual seria esse preço que eu vou pagar lá na frente, que faz com que o valor do contrato hoje seja 0. Essa é a ideia do Carry Forward Model, tá, para calcular o preço de Forward Commitments. Essa é a ideia. Então, é isso, tá? Lembre-se disso. Então, com isso em mente, o cálculo básico que eu vou mostrar aqui para vocês daqui a pouco é o spot rate,
pega o spot rate, né, e multiplica, né, esse spot rate pela 1 mais o risk-free rate elevado à potência do número do período, né? Pode ser 1 ano, 6 meses, o que seja, tá bom? Então essa é a ideia básica, esse é o Carry Forward Model para Forward Commitments. Bom, vamos lá. E lembrando aí que vocês têm alguns tipos, né, diferentes de Forward Contracts, tá? Você vai ter aqui o Forward Contracts em Equity, vai ter o Forward Contract em Interest Rate, que na minha opinião, anotem aí, que na minha opinião seria, tá? Na minha opinião, o candidato a aparecer num cálculo no seu exame de derivatives seria o FRA, né? O Forward Rate Agreement, que nada mais é que um Forward Contract, uma taxa de juros, tá? Mas tem também a possibilidade de você pegar um problema num bond, você pegar um contrato futuro e fazer o cálculo dele com um bond, tá? Então, quando eu chegar nas fórmulas, na fórmula do Carry Model, eu explico um exemplo de cada um deles. Vamos lá. E swaps, cuidado, tem alguns tipos de swaps. Apesar dos swaps eles serem parecidos com o Forward Contract, né, tem algo a mais a ser lembrado, mas a ideia é a mesma. O valor de um swap no time zero é zero. O valor. Então, qual é o trabalho aqui? É encontrar, né, num contrato de swap, né, valores que façam com que o contrato, eu vou dar de novo o nome, encontrar o preço que faz com que o contrato fique com valor zero no time zero. Não confundamos aqui preço com valor, tá? Valuation. Tá? Eu sei que até eu, né, confundo às vezes na hora de falar, mas vamos fazer um agreement aqui, e quando eu falar em preço, é o valor que foi acordado a time zero. Quando eu falar em valor, aí é quando o contrato já iniciou e ele está chegando ao expiration, ou ele está no expiration, e aí nós precisamos saber o valor daquele contrato. Então, duas coisas diferentes, preço e valor. Vamos lá. E aí vamos terminando aqui, tá, com o currency swaps e o equity swaps. Tá? Então, são 3 tipos de swaps que são importantes aí vocês saberem, tá? Que é o equity swap, o currency swap e o plain vanilla swap. Bom, esses 3. Não aprendam apenas cálculo. Eu acho, na minha opinião minha, que um cálculo, né, de um valuation, de um currency swap seria muito pesado no seu exame por causa do tempo. E vocês vão ver a hora que eu explicar, né, o que eu quero dizer com isso. Agora, um plain vanilla swap, tá? um swap de 2 anos, né, com 2 períodos para pagar, eu acho que aí pode ser que sim, tá? E talvez alguma coisa sobre equity swap, mas eu acho que currency swap, um cálculo relacionado ao currency swap, eu acredito que seria um pouco pesado, na minha opinião, mas não quer dizer que você não possa ser perguntado uma questão sobre o currency swap, tá? Por exemplo, o currency swap é o único swap que troca cash flow no começo, no meio e no fim. É o único swap que troca, cada um paga, tá? Um paga e o outro paga. Tá? Esse é um legítimo swap, né? Que eu chego num ponto, eu vou pagar tanto e vou receber tanto. Tá? Esse é o currency swap. É o único que tem esse comportamento. Os outros swaps, a cada ponto que um indivíduo, né, que vocês vão fazer as trocas de cash flow, é apenas você faz o net cash flow. Quem perdeu, paga a diferença. Tá? Então, cuidado, são perguntas aí, né? São perguntas conceituais sobre as características de cada swap. Isso é importante lembrar para o exame. Bom, então, é isso. Esse aqui é o ponto de Forward Commitments. Já vou passar para o próximo slide, my friends. Tá? Aqui no próximo slide aqui eu vou mostrar para vocês o Contingent Claims, ou só a palavra claim, né? Que é um option. Claim é um option. Tá? Option contingente a algo. Vamos ver. Então, cadê? Aqui, ó. Aqui nós estamos com options, tá? Olha lá. Então, describe and interpret the binomial option valuation model. Eu acredito aqui, olha, isso aqui tá no level 1, é material mais, né, que apareceu com mais intensidade no level 1. Então, não sei até que ponto vocês deveriam esperar um binomial
calculation no seu exame em derivatives, porque eu acho que em derivatives vocês vão pegar um item set de 4 questões, talvez 3 item sets com derivatives e alternatives, então 6 e 6, tá? Mas então nesse caso talvez o binomial não entre em termos de cálculo, isso é um ponto. Segundo, vocês vão ter que poderão ter que demonstrar seus conhecimentos de como resolver um binomial problem, né, uma árvore de decisão, em fixed income. Porque fixed income tem o interest rate trees, para calcular o valor do bond. Tá? Já estou conectando aqui com vocês o fixed income. O que acontece? Então, lá você teria mais chance de demonstrar que sabe resolver um problema de árvore. Ora, se lá tem mais chance, né, porque tem mais questões de fixed income do que derivatives, consequentemente eu esperaria, caso tenha, né, que demonstrar conhecimento de resolver uma árvore, e seria em bonds. Então talvez aqui eu não esperasse um binomial question no exame, mas também não posso dizer que não vai aparecer, né, porque isso aí eu acredito que seja aleatório. Há únicos conceitos aí que devem ser levado em consideração quando cria-se o exame é o tempo de resolução de cada questão, que tem que ser feito, né, no tempo correto ali. Né? Agora, fora isso, não quer dizer que, como eu sempre falei, pode ser que todas as questões do seu exame sejam em um tópico apenas. Por exemplo, option. Pode ser options, todas as questões de derivatives vão ser em options. Pode ser. Ou pode ser que não tenha nenhuma questão de options no seu exame. Isso aí não é impossível. Vamos lá. Então, o Binomial Option Valuation, mas eu vou mostrar para vocês. Segundo ponto aqui, o segundo Learning Outcome, resumido, que não é o Learning Outcome exatamente como está no material oficial. Calculate and interpret the value of an option to pure binomial model. Claro, tá no LOS, pode cair no exame, claro. Calculate, sure, pode, mas eu não acho que seria assim o candidato, né, à questão. Terceiro, identify the assumptions of the Black-Scholes-Merton model, né? O BSM. Olha aqui, ó, identify the assumptions. Esse é o que está escrito aqui, tá? Então, eu tenho uma lista dos assumptions que vocês precisam saber, ou pelo menos chegar no exame mais ou menos sabendo que pode ser que caia uma questão, né? Caia ali do seu... desse relacionado ao Black-Scholes model, tá? em relação às assumptions, e aí você acaba não respondendo porque não lembrou. E aqui já abro a porta também, porque quando fala-se de assumptions, tem vários learning modules que requerem vocês lembrarem de assumptions. Por exemplo, assumptions de linear regression, aí tem assumptions, tá? Tem que lembrar lá quais são os assumptions que você tem. Tem aí os assumptions do CAPM, Capital Asset Pricing Model, em Portfolio Management Equity, né? E Corporate Issuers também, menos em Corporate Issuers agora, mas esse conceito é importante aí em Equity e Portfolio Management, tá? Os assumptions que nós fazemos, tá? Então cuidado com isso, tá? Pode ser que você caia uma questão sobre assumptions, tá? Olha lá. Aqui o 4 é Interpret the components of the Black-Scholes model. Apply to a call option. Vocês vão ver aqui a fórmula do Black-Scholes, é para calcular um call option. Né? E aí, claro, para calcular o put option, você inverte a fórmula, tá? Mais ou menos. Então, a ideia aqui é o seguinte, interpret the components. Você viu algum calculate the price of a call option using the Black-Scholes model? Não está escrito aqui nos Learning Outcomes. Eu não esperaria um cálculo de call option no seu exame, onde você tem que aplicar a fórmula completa. Não esperaria isso, tá? Mas eu estou falando isso em tempo meio que aleatório, né? Meio que, né? Não uma precisão, com precisão, porque eu não sei, né? Agora, nos Learning Outcomes não tem nada de calculate the price of a call option using the Black-Scholes model. Não tem. O ponto 5 é importante, é o Greeks, né? São as letras gregas. Tá? Aqui também describe a delta hedge, tá? E describe the role of gamma. Então aqui nós temos cada uma das letras gregas, vocês vão ter que lembrar delas.
O que é um delta hedge? Olha aqui, ó, describe delta hedge. Aqui não está escrito calculate delta hedge, porque calcular, fazer um cálculo de hedging, né, é level 3, né, portfolio management, na parte de currency exposure, por exemplo. Né, aí você vai fazer um hedging com future contracts. Né. Isso você vai ter que demonstrar no próximo level. Aqui é realmente focar nos learning outcomes, que é interpret, describe, né? Aqui interpret os Greeks, e aqui describe do delta e o delta hedge. E describe gamma, describe the role of gamma in risk options trading. Tá? Então aqui vocês vão ter que saber características e pontos importantes sobre gama, delta e as outras letras gregas. E aqui o último, define implied volatility and explain how it's used. É isso, define and explain. Não tem nada que calcular a volatilidade aqui. Tá? Lá no level 3 vocês vão aprender, vão ter que demonstrar mais conhecimentos, tá? Sobre o que nós falamos lá, sobre a implicação de volatilidade no mercado. Tá? Aí vocês vão ver aí o conhecido Volatility Smile, né? Que é o que parece um sorriso, o Volatility Smile. Isso é level 3, mas já ponho aí para vocês lembrarem, quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha aí o que é o Volatility Smile no mercado financeiro. Né? O sorriso da volatilidade, ou volatilidade sorriso. Né? Isso me lembra a cidade de Curitiba, cidade sorriso. Vamos lá, aqui nós vamos entrar então agora, friends, com alguns exemplos sobre derivatives. Depois nós falamos de alternative investments, aí nós concluímos essa revisão, ok? Ok, pessoal, então, bem-vindos, como falei, segunda parte aqui, tá, desse vídeo de revisão derivatives e alternative investments, ok? Então, esse próximo ponto agora, então, vai ser, vou explicar os learning outcomes que eu acredito aí que tenham mais chances, né, de cair no seu exame, isso é minha opinião, mas eu falei, não subestimem nenhum dos learning outcomes, revejam todos eles, tá? Revisão de learning outcomes é o que você deveria fazer na semana do exame, revisão de todos os learning outcomes, tira um dia só para revisar learning outcomes de cada módulo do seu material oficial do level 2. Tá? Vamos lá, mostrando aqui, pronto. Então tá aqui, espero que vocês vejam, tá? O Excel. Tá? Esse aqui é a minha lousa, que eu vou explicar aqui para vocês, então, os pontos importantes. Vamos começar, então, com derivatives. Tá? Price Valuation of Forward Commitment. Deixa eu fazer um pouco mais visível aqui para o pessoal que está me seguindo ao vivo. Tá? Pronto, acho que agora ficou um pouco mais visível aí para vocês. Tá? Então tá aqui, derivatives. Tá? Vamos lá, primeiro ponto. Price and Valuation of Forward Commitments. Aqui tem que lembrar então do Forward e do Future Contracts, basicamente. E olha aqui que nós temos o Carry Model, tá? Que é o Arbitrage Free Model para calcular o preço futuro. Então tá aqui. Lembrando, que o preço futuro é determinado hoje para ser pago no futuro. Então qual é o preço hoje? Né? Qual é o preço hoje? Que faria com que o valor do contrato fosse zero, então ninguém ganha, ninguém perde hoje, e lá na frente vai ser pago esse valor pré-determinado hoje. Então está aqui a fórmula básica é spot, S0, vezes 1 mais o risk-free rate elevado ao tempo do contrato. Pronto, é o risk-free rate. Por isso que nós dizemos que se você tiver, imagine que você tenha uma ação numa empresa, e você vende um forward contract nessa ação, lá na frente, né, você entrega a ação e recebe o valor, qual foi o retorno? Foi o risk-free rate. Então eu quero que vocês entendam que quando você está long um equity, ou um bond, ou qualquer ativo, long the asset, e short the derivative, né, você vai ganhar o risk-free rate nessa transação. Esse é o que o Carry Forward Model está dizendo. Agora, se o asset tiver benefícios,
né? Benefício seria o seguinte: uma ação que paga dividendos ou um bond que paga juros, você vai ter que descontar o present value desses benefícios do spot price, como eu estou mostrando aqui, e aí multiplicar por 1 mais do risk-free rate. Então o benefício, por exemplo, pode ser um juros de um bond, né, ou um dividendo de uma ação que vai pagar. A ideia é muito simples. Se eu fecho um forward contract hoje com alguém, né, numa ação, aquela ação já é minha. Eu já me comprometi a comprá-la, né, e já acordamos um preço futuro, então a ação é minha. Se essa ação paga dividendo, né, para a pessoa que está segurando e vai me entregar daqui a 1 ano, esse dividendo é meu, não é da pessoa. Então por isso que eu tenho a ideia, em vez da pessoa guardar o dividendo e depois me pagar no futuro, a ideia é mais simples: nós já descontamos o valor presente desse, né, desse benefício que eu não receberei do preço que eu vou pagar no futuro. Essa é a ideia do Forward Model, tá? Para Forward and Future Contracts. Eu quero aqui também agora já focar no FRA, que é o Forward Rate Agreement, tá? E eu quero que vocês fiquem confortáveis com esses termos, né? O expiration e o payment date, né? A data de expiração e a data de pagamento. É importante vocês lembrarem que no FRA você tem 3 períodos. Você tem o início, o expiration e o payment. Bem rapidamente, o que é um FRA? É um agreement, hoje, entre duas parties, né, duas pessoas, um banco e uma pessoa, um banco e uma empresa, e um deles quer emprestar e já pré-determina a taxa de juros hoje, que será emprestado no futuro. Já determina o valor monetário e a taxa de juros que vai ser emprestada no futuro, tá? Hoje. O que acontece? Quando chegar no expiration, no ponto de expiração, quando o contrato expirar, ali vai ser feita a comparação. Então, vamos supor que no início eu me comprometi a emprestar a 5% de juros, né? Chega ali no expiration, a taxa de juros naquele momento é 6%. Então, eu ganhei 1% nesse deal, que eu já fechei 5% antes. Quando chegou no expiration, me dei bem, porque em vez de 6%, né, que é a taxa atual, eu já combinei 5%, né, há um tempinho atrás. Então eu vou pagar 5%. Então o que acontece é o seguinte: você não necessariamente tem que emprestar, né, o valor monetário que você se comprometeu a 5%. Você vai receber a diferença entre o que você pagou, o que você pagaria e o que você acabou pagando. Tá? Então você não pagou 6% de juros, já pagou 5%, ganhou 1% no valor monetário. Essa é a ideia do FRA. Agora, presta atenção nesse ponto aqui delicado, digamos assim, tá? O FRA, o pagamento, ele vai acontecer no futuro. Só que ele já é o net payment, o pagamento de quem ganhou, né, de quem perdeu para quem ganhou, é feito no expiration. Então, presta atenção. Então, o pagamento que seria feito daqui X meses vai ter que ser descontado para o presente, para que você calcule, então, aí o valor a ser pago para o investidor, ou a parte que ganhou, tá? Sempre aqui você faz como é que fala? Colocando-se no lugar de alguém que vai emprestar a uma taxa de juros pré-determinada no time zero, e no time X, no expiration, vai ver qual é a taxa de juros naquele ponto, compara quem ganha e quem perde, faz o cálculo e desconta esse valor, porque esse valor só seria pago no futuro. Esse é um FRA, tá? Então aqueles famosos 3 por 1, né, 1 por 4, que vocês veem no mock exams e no material oficial, é um FRA. O que é 1 por 3? Né? 3 por 4. Isso é material de level 1, mas tem que lembrar. 1 por 4, um FRA 1 vezes 4 é o quê? É um FRA que vai expirar no ponto 1, que é 30 dias, e a diferença entre 1 e 4 é o período de empréstimo. Então eu vou, daqui 30 dias, eu vou emprestar por 3 meses, que são 90 dias. É isso. Esse é um 1 por 4 FRA. Tá? Então, se aqui fosse 1 por 4, aqui no time 1, o expiration seria o time 1, né? Seria 30 dias. E o payment, tá? Seria feito daqui mais 90 dias, tá? Que seria feito no ponto 120.
Então, cuidado, tá? Isso aqui é que vocês têm que entender no FRA, né? Também. Então, olha a diferença que nós temos aqui entre o pagamento, aqui, ó, entre o pagamento e o expiration, né, você tem 90 dias. Então, você vai ter que descontar o valor do payment to the expiration por 90 dias. Tá? Esse aqui é um FRA. Dê uma olhada, caso isso aí vocês ainda tenham um pouco, não tenham, né, tenham um pouco de desconforto, digamos assim, entender FRA, então sugiro que dê uma olhada. Tá? Entre em contato comigo lá no grupo, para que nós então podemos clarificar um pouco mais para vocês o conceito de FRA. Continuando, swaps, tá? Então, os swaps aqui, por favor, Vanilla Currency and Equity Swap, tá? Então, são as três que eu acho que seriam mais importantes aí para vocês lembrarem, tá? O que é um Vanilla Swap, o que é um Currency Swap, o que é um Equity Swap? Vejam as características de cada uma. Eu coloquei alguns pontos importantes aqui para vocês, tá? O Vanilla Swap é aquele que, se cair algum problema de cálculo, seria para calcular o fixed leg, né, do swap. Tá? Então, por exemplo, você vai ter um swap entre... O que é um Vanilla? O Vanilla é alguém paga uma taxa de juros fixa para alguém, para uma outra pessoa, e a outra pessoa paga juros flutuantes, né, o floating rate. E a cada pagamento, a cada 6 meses, durante 4 anos, a cada... ano, durante 5 anos, durante 2 anos, quer dizer, o período e a maturidade é pré-determinada no contrato. Você não encontra swap em bolsa de valores, esqueça, swaps são no balcão, digamos assim, no Brasil, não é o over the counter, é OTC. Swaps are OTC, tá? Forward contracts are OTC, over the counter. Future contracts você compra na bolsa. Tá? Mas o swap não se encontra em bolsa de valor. Então isso é tudo customizado entre as partes envolvidas no contrato. Muito bem. Então aqui determina-se que alguém vai pagar uma taxa de juros fixa e alguém vai devolver, vai trocar pagando uma taxa de juros variável. Quem ganha, quem perde, você só vai saber naquele ponto. Na hora que chegar naquele ponto, ver quanto que é a taxa variável, quanto que é a taxa fixa. Quem ganhou, recebe, quem perdeu, paga. Né? Então, na verdade, é um net payment só. Quem perdeu paga a diferença para quem ganhou. Tá? Então, aqui as questões que poderiam cair na parte numérica, friends, tá? Seria então o cálculo do fixed leg, do swap, usando aqueles z-factors, né? 1 menos zn dividido pela soma dos z's. Tá? Se isso aí não faz sentido para vocês, dá uma olhada no material, porque deveria, nesse ponto de revisão, z-factors, né, o fator Z, os Z-factors, calcular, né, aquela formulinha, já devia fazer sentido para vocês. Tá. Currency swap é o único swap que tem exchange de cash flows, os dois, né, vão pagar, um paga para o outro em cada período, né, do começo até o fim do swap, é o currency swap. Tá. E o equity swap é aquele que, né, a característica interessante do equity swap é que uma das parties pode pagar 2 vezes. Tá? O que é um equity swap? Dou um exemplo bem rápido. Imagina que você tenha visto uma ação numa empresa, num país onde você não pode comprar essa ação. Tá? Então está lá naquele outro país. Aí você contacta um broker local e faz um equity swap com aquele broker. O contrato é muito simples. Você vai pagar um valor fixo a cada período, a cada 6 meses, por exemplo, e o broker te retorna o pagamento no ganho daquela ação, naquele período. Então, vamos supor que durante 6 meses a ação subiu 5%, o broker vai me pagar 5% vezes um valor pré-determinado, 1 milhão, por exemplo. Tá? E eu vou pagar um valor já fixo, 1% a cada 6 meses. A cada 6 meses eu pago 1% fixo de um valor pré-determinado e o broker me paga o valor daquela ação, né, o retorno daquela ação, multiplicado por um valor pré-determinado, e essa é a troca de cash flows. Tá? Então, na verdade, é um net cash flow, né, porque eu vou pagar aqui, vou receber aqui, geralmente a ideia é receber, né, mais no retorno da ação, então você acaba recebendo um net payment, se tudo der certo. Agora, o que acontece se aquela ação, em vez de subir de valor, ela caiu de valor e o retorno foi negativo? Aí que entra o ponto aqui. O investidor paga o valor fixo para o broker lá no outro país e paga o retorno negativo
pro broker no outro país. Então o broker vai receber duas vezes, ele recebe o fixo e recebe o valor, o retorno negativo do equity. Cuidado com equity swaps, tá? Elas são, não sei se vai cair um cálculo. Eu acredito que poderia cair uma questão aí para vocês explicarem ou entenderem o mecanismo. Ok, friends? Então vamos já mudando aqui já para options. E daí nós vamos depois concluir esse vídeo. E aí nós vamos começar já outro com Alternative Investments. Vamos lá. Então aqui vamos falar do binomial, tá? Então tá aqui um binomial para vocês, tá? Então tá aqui os pontos que vocês precisam entender. Isso aqui é uma formulinha que todo candidato do Level 2, nessa aqui embaixo, do Pi, né? É uma formulinha que eu acredito que todo candidato do Level 2 teria na manga, né? Saberia essa formulinha aqui, com 1 mais R menos D, dividido pelo 1 menos D, ele determina a probabilidade, né, da ação, tá, subir. Tá? Então vamos supor que aqui você fez o cálculo, 1 mais o risk-free rate, menos o D e o U geralmente é dado no problema, mas é a probabilidade é o quanto que sobe, né, em percentual, e quanto que cai em percentual. Não é a probabilidade de subir e descer. Não é. É quanto sobe e quanto desce. Né? Esse é o seu R, é o D e o U. Quando você aplica essa formulinha, você vai cair numa probabilidade, vamos supor aqui que deu 70%. Tá? Aí, obviamente, a probabilidade aqui embaixo é 30%. Então, a probabilidade dos galhos do binomio você encontra nessa fórmula do Pi, do Pi. Tá? Pi. E aí, tem que lembrar do binomio, né, como é que você calcula o preço de um option. Então, bem rápido aqui, vamos supor que a ação começa com 100, tá, e ela vá até 120, ou ela caia, né, ou ela cai para 80. Tá? E você tem um call option com um strike de 110. Vamos lá. Você tem um call option com strike de 110, aí você está no ponto 1. E aqui é o expiration do option. Você vai ganhar quanto? Ora, se a ação for a 120, eu vou ganhar 10 naquele call option. Então você substitui. Tira o valor da ação e põe o valor do call. E aqui, 0. Porque se o call ficar abaixo do strike price, não ganho nada. Pronto. Então aqui voltei. Estou com 10 e 0. O que eu faço? Tenho que trazer para o presente esse valor. O valor vai ter que se vir para o presente. Tá? Vamos supor que o risk-free rate seja 2%. Tá? Então olha o que eu vou fazer aqui. Não esqueçam do risk-free rate. Hein? É 10 vezes 0,7 mais 0 vezes 0,3 dividido por 1 mais o risk-free rate é o valor do call no ponto 0. Tá? Então vamos fazer ele aqui rápido. Seria 10 vezes 0,7, que é 70%, né? Ele vira 10, mais 0 vezes 0,3, não preciso colocar, que é 0, né? Tudo isso aí dividido, né, por 1,02, que é a taxa de juros. Vamos ver quanto é que nós temos aqui. 6,86 é o valor do call option, de acordo com o binomial, nesse exemplo. Tá? É simples entender o binomial. Não, e como eu acho que vocês vão demonstrar, tem mais chance de demonstrar conhecimento de árvores de decisão em interest rates no fixed income, calcular o bond usando essa mesma lógica, eu acredito aí que vocês não precisam fazer isso que eu acabei de demonstrar. Lembrando só mais um ponto, que em fixed income, né, para calcular árvores, usando árvores de juros para calcular o bond, o preço do bond, aqui é sempre 50%, 50%. É só no option binomial que a probabilidade de subir e a probabilidade de descer é diferente de 50%. Tá? Pode ser 50%, mas não necessariamente tem que ser. Ok? Vamos lá, friends. Continuando. Agora vamos mostrar para vocês aqui o Black-Scholes Model. Tá aqui. Só lembrem da parte de cima. Não, da parte de baixo, lembre-se, por exemplo, que a volatilidade é constante. Tá? A volatilidade aqui é representada pelo sigma. Tá? Ela é constante. Isso aqui é chamado também de implied volatility.
implied volatility é a volatilidade que você pega no Black-Scholes model. Tá? E versus o historical volatility, que você pega analisando o comportamento da ação, né, do retorno daquela ação num período. Tá? Isso é historical volatility. Tá? Medir a volatilidade usando os preços passados. Ou o implied volatility, que é pegar o preço do option no mercado, jogar dentro do Black-Scholes model e achar a volatilidade fazendo essa substituição. Isso é um implied volatility. A volatilidade implied pelo mercado. Você pega o preço do option no mercado, joga no Black-Scholes model e isola a volatilidade no modelo para saber qual é a implied volatility do mercado. Tá? Isso aí quem faz é o Excel. Né? Normalmente, pelo menos quando eu dava aula, essa demonstração eu fazia no Excel. Tá? Porque isso aqui realmente é brutal fazer no exame, né? Demora e eu acho que é out of purpose, né? Você fazer esses cálculos aí. Anyway, tá? Lembrem dessa fórmula. Olha como essa fórmula é lógica. Tá? Isso aqui é um C de call option. O que é um call option? Quando que você ganha no call option? Você ganha quando o preço da ação está maior que o strike price. É assim que você ganha. Acabei de mostrar no binomial, né? A ação foi para 120, meu strike price era 110, fiz 10. Né? Esse é o valor. Então tá aqui, ó, que tá aqui, ó. ST menos K significa spot price minus strike price. É aquele $10 que você viu lá. Seria o 120 menos o 110. O que é o N de D? O que é antes de falar do N de D1, eu vou falar o E menos RT. O que é esse E menos RT que vocês estão vendo aqui, né? Tá ali, ó. E menos RT, tá aqui. O que é isso? Isso aqui é Continuously Compounding Discount, ou desconto usando uma taxa de juros contínua. É só. Então eu estou descontando o strike price para o presente. Então isso aqui nada mais é, esse E menos RT é o present value do strike price. Então o que está escrito aqui, esquece o N de D1 e N de D2 por enquanto. Eu tenho ST menos o present value do X, do K, né, que seria o strike price. ST, que é hoje, menos o present value do strike. Um menos o outro é o valor do call. Então parece bem lógico isso. E aí o que é o N de D1 e N de D2? O N de D1 e N de D2 são probabilidades que o modelo vai... Imagine Monte Carlo Simulation. E aí você vai colocando várias probabilidades ali até você, né, identificar um valor para o call option. É mais ou menos assim que o Black-Scholes model trabalha. Então esse N de D1 e N de D2 é um normal distribution. Usando o normal distribution, utiliza essa técnica para procurar uma probabilidade para você jogar no ST, no strike price, e essas probabilidades com o present value aí te dá um preço do option hoje. É mais ou menos isso, essa é a ideia do Black-Scholes. É o present value, perdão, é a probabilidade multiplicada pelo preço da ação hoje, menos a probabilidade multiplicada pelo strike price, e isso aí é o present value. Você traz em valor presente, subtrai um do outro. É o valor do call option. Tá? Essa é a intuição do modelo Black-Scholes. Tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês, antes de prosseguir com as letras gregas, e aí concluir esse vídeo, no Assumptions, tá? Do Black-Scholes model, que eu coloquei aqui para vocês. Tá? O Assumptions. Então tá aqui, ó. Vamos dar uma olhada neles. Tá? Então, esses Assumptions, tá? Então aqui, ó. Esse primeiro aqui, isso aqui eu só vou lê-lo bem rápido, só para que vocês lembrem, mas se vocês quiserem memorizá-los, pode ser. Não, claro que não vai cair todos, né? Mas vai que cai um, né? Which of the following it's not an assumption on the Black-Scholes model? Or which of the following is an assumption? Or most likely is an assumption? Então, é importante pelo menos fazer essa revisão aqui. Então, vamos lá. Assumption of the Black-Scholes model. Tá? Então tá aqui. The underlying follows a Brownian motion. Então significa aí que segue ela segue uma distribuição contínua normal, distribuída normalmente. O que já é uma assumption muito forte, né? Porque no mercado nada, ou muitas poucas coisas são distribuídas normalmente. Mas anyway, é uma assumption. Continuous price, quer dizer que o preço está sempre se movendo, né? Nunca vai ter uma pausa ali naquele Brownian motion. O underlying instrument is liquid, quer dizer, você pode ir no mercado e comprar e vender a hora que precisar.
O continuous trading, então é 24 horas trading, e hoje em dia isso é possível. Short selling, um dos assumptions do Black-Scholes pode acontecer short selling. Não tem fricção, não tem transaction cost, não tem regulation, não tem imposto. Aí já é um pouco forte, né, essa assumption. Não tem arbitrage opportunity, acho que esse é correto, ainda mais nos dias de hoje. Options are European style, não funciona para American option, aquela que você pode exercitar antes do expiration. Tá? Para calcular o preço do American option, eu sugiro que vocês deem uma olhada no binomial. Como é que você usa o binomial model para calcular o preço de um American call option ou put option? Tá? Tem que fazer da mesma maneira que você faz o cálculo do callable bond e do puttable bond usando a árvore de juros. Como é que você faz o callable bond, o preço do callable bond usando a árvore de juros? Né? Você tem que olhar os preços a cada momento e a cada vez que esse preço estiver acima do call, você tira e coloca o valor do call option, do call bond. Estou falando de bonds. No option é a mesma lógica para o American option. Quando você vê que o preço do call option que você está trazendo do passado, né, para o presente, ou vamos supor, do ano 2 para o ano 1, o valor do call option é 10. Mas se você exercitasse o option no ano 1, em vez de esperar até o ano 2, o valor fosse 12, aí você colocaria 12. Tá? Então essa é a ideia do American Option usando o binômio. Tá? Então, quiser dar uma olhada, né, sugiro aí, tem um exemplo interessante lá no material oficial. Continuando. Borrowing lending at risk-free rate é possível. Tá? Então, quer dizer, se eu quiser investir mais, eu empresto e invisto mais. Então, isso aqui é possível. Isso é a mesma assumption do Markowitz Theory, não é? do portfolio management, tá? Do CAPM, que isso aí tudo é possível, né? Que o risk-free rate existe. Tá? Isso aqui é mais né, do CAPM, né? O CAPM, e qualquer uma daquelas curvas, né, de alocação de capital, elas usam esse critério. Volatilidade constante já é um problema. Volatilidade nunca é constante, mas é um assumption que é constante. E o underlying, se o underlying pagar algum benefício, esse benefício é considerado contínuo, né, com crescimento contínuo. Esses são os assumptions do Black-Scholes. Eu sugeri que vocês escolham alguns deles para memorizar, tá? Aqueles que você acha que faz mais sentido. Ou memorizem todos aí para vocês garantirem aí que qualquer questão que caia sobre isso vocês estejam capazes de responder. Olha lá, vamos fechar aqui com Greeks, tá? Com os option Greeks. Delta, Gama, Vega, Rho e Theta. Não esqueçam nenhum deles, tá? O primeiro nome, né, da letra identifica o que ele mede. Delta mede, né? O único que é meio chatinho, tá? É o delta e o gama. Isso aqui tem que memorizar, mas acho que todo mundo aí já deve ter entendido, já sabe mais ou menos a definição. O delta, né, é o change in option price quando o preço do underlying muda. Então, a ação subiu e eu tenho um call option, o que acontece com o valor do call option? Essa variação dividida por variação é o que a gente chama de delta. Tá? Isso é delta. No Black-Scholes Model, o delta é o N de D1, não esqueçam disso. Então, o N de D1 é o delta. E o que é o delta? É isso de novo. É uma elasticidade, uma medida de elasticidade, a variação no preço do call option quando o preço da ação varia. Então, ou de outra maneira, se vocês forem aqui no binomial, tá? O que seria a variação no call option? Aqui, ó, nesse ponto. Ela vai de 10 ou 0. É uma variação de 10. Quando a ação varia de quanto? De 120 para 80. Lembra? Era 120 e 80 que eu tinha colocado aqui? Então, se você fizer essa variação aqui de 10, 0, né, que é 10, dividido pela variação, né, de 80 a 120, que é 40, então deu 10 sobre 40, deu 1/4. Então o delta aqui é 0,25, né, que é aquela variação no preço do option dividido pela variação no preço do underlying. Essa é a definição do delta. O delta é importante para delta hedging, que eu não vou ter tempo aqui de explicar como que se faz um delta hedging,
Tá? Não acredito que seja muito pesado no level 2, questões de delta hedging, porque delta hedging vocês vão ter que demonstrar no level 3. Então apenas entendam o conceito de hedging usando options. Tá? Como que você consegue, como que é feito isso? Né? Vender, normalmente você vai ter que vender option contracts ou comprar option contracts para minimizar o risco no portfólio. Esse é um delta hedging. Tá? Gama é o change in delta dividido, né, quando o underlying muda de preço. Aí então é o change do change. Né? O delta é o change quando o preço change. O gama é o change do change quando o preço change. Então o delta é a variação, o gama é a variação do delta, e o delta é a variação do preço do option. Então o gama é uma variação de segunda categoria. O gama é sempre positivo por causa disso. O gama e o convexity bonds e gama para option seguem a mesma racionalidade matemática, a lógica matemática. Né? É uma variável de segunda ordem e é sempre positiva. Tá? Então o gama do put, o gama do call são positivos. Tá? O delta do put é negativo, o delta do call é positivo, vocês têm que lembrar. Tá? No caso do gama. O gama é máximo, o gama é super alto, mais alto quando o option está at the money, no dinheiro. Então strike price igual ao spot price, o gama é máximo. Tá? Nesse é o ponto. São elementos importantes a serem lembrados sobre as letras gregas. Vamos lá, continuando com as menos... A volatilidade ela não é tão crítica porque é muito fácil de entender. Tá? O Vega. Então o que acontece com o Vega? Volatilidade. Volatilidade no mercado sempre aumenta o preço dos options. Pronto. Call and put, né, aumenta o valor deles. O premium de cada um vai aumentar quando tiver volatilidade. Porque a volatilidade ela dá mais probabilidade do option ser exercitada no dinheiro. Tá? Porque tem aquela... Né? Quando o mercado está flat, eu já até digo uma dica aí para vocês. Quando o mercado estiver flat, e você acha que o mercado vai estiver flat, você tem aí suas previsões, a sua bola de cristal está dizendo que o mercado vai ficar flat no próximo ano, a melhor maneira de você aumentar o retorno no seu portfólio é vender options. Venda put, venda calls, venda todo dia, vários options. Por quê? Se o mercado ficar flat, não tiver volatilidade, ninguém vai exercitar esses options. E se ninguém exercitar esses options, você coleta o premium desses options, né? Então aumenta o retorno no seu portfólio. Então vender options, né? Write options, é uma excelente estratégia quando você consegue prever que o mercado vai estar flat, ele não vai nem subir nem cair. Né? Aí vale muito a pena vender options. Tá? Até option descoberto, se você tiver, né, uma grande certeza que o mercado vai ficar flat, até options a descoberto você pode vender. O RO é o taxa é o risk-free rate. Aqui você tem que lembrar o seguinte, quando o risk-free rate aumenta, o valor do call option aumenta e o valor do put option diminui. Tá? Isso aqui tem algumas explicações, mas eu vou ficar aqui com a explicação do put call parity, que é essa que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Aqui embaixo. O que é o put call parity? Né? P mais S é igual a call mais o present value do strike price, que é o X, né? Que é o strike price. Eu uso X, o Black-Scholes muda K, é a mesma coisa. K ou X é a representação do strike price. E eu vou dividir aqui por 1 mais R. Pronto. O que é 1 mais R? É 1 mais o risk-free rate. Pronto, lembrem dessa fórmula, vocês nunca vão esquecer o efeito do risk-free rate no valor do option. O risk-free rate, presta atenção, se o risk-free rate aumenta, isso aqui é uma equação matemática, né? Se o denominador, que o risk-free rate está no denominador, aumenta, ele vai puxar o lado esquerdo da equação para baixo, né? Ele vai diminuir o lado esquerdo da equação. Duas coisas precisam acontecer aqui, para isso aqui voltar ao equilíbrio da equação. Ou o call option levanta, né, de valor para fazer um offsetting que o risk-free rate está aumentando, o call option aumenta, mantém a equação, né, em balanceada, ou o put option cai de valor. Né, o lado direito da equação, perdão, o lado esquerdo cai quando o lado direito cai. Né? Então se aumentar o risk-free rate, o lado direito da equação vai cair, né?
e o lado esquerdo cai para fazer o equilíbrio, ou o call, que está do lado direito, sobe. Essa é a ideia do risk-free rate, alterando o valor do call e do put. Tá? Ou você memoriza, ou você lembra do put-call parity para responder essa questão. E o theta, esse aqui é fácil, é o change in price due to the time decay, que eles falam. Então, o que significa isso? É o price de option, né? O variando com o tempo. Então, quanto mais próximo você tiver do expiration, menos valor vai ter o option. Tá? Isso aí porque aqui você tem que lembrar que o option tem dois valores embutidos dentro do preço do option. Um é o intrinsic value, que é o valor intrínseco do instrumento. E o segundo é o time value. Quanto mais longe do expiration, mais probabilidade aquele instrumento terá de ser exercitado no dinheiro. Então esse time decay, quanto mais tempo, ele aumenta. Quanto mais próximo do expiration, aí o theta, o time value, né, o valor de tempo, ele cai a zero. E aí o valor do option é apenas intrinsic value, quando o time decay está muito próximo do expiration. Ok, friends? Então fica aqui, tá? Esse resumo de derivatives para vocês. Então, lembrando aí as categorias, tá? Forward commitments, a categoria aí de contingent claims, tá? E os demais pontos aí importantes, tá bom? Eu vou fazer aqui vou fechar aqui com vocês, tá? Esse vídeo, tá? Então fica aqui, esse foi um vídeo de derivatives, e o próximo que eu vou fazer agora, né? Daqui a pouquinho, não saiam daí, eu vou concluir esse vídeo, já vou começar o próximo vídeo de Alternative Investments, que vem aí na sequência, tá bom? Então, lembrando, isso aqui foi uma revisão, isso aqui não foi uma explicação de todos os pontos do material que vocês precisam saber, foi apenas uma revisão. Qualquer dúvida, vocês sabem como me contactar, tá? Eu estou à disposição aí, o exame está chegando, então né, utilizem o tempo maior tempo possível para se prepararem, tá bom? Então eu estou ficando por aqui, tchau.